Dundee, Escócia. Em agosto de 2025, um vídeo se espalha como fogo nas redes sociais. O contexto é incerto, mas a especulação é inevitável. A garota de 12 anos estava se defendendo contra um imigrante assediador. Em questão de horas, o mundo a transforma num símbolo de resistência. Aquele movimento acendeu um alerta. O Ocidente está perdendo não só seus valores, não só sua cultura, mas também o controle. Akbar, Allahu Akbar, mais savapavu aleh. Because I have come to have white people the face of the planet Tov Islam. Is America's future, or without Islam, America will meet demise. Islam means submission to the will of God. A bunch of cowards bews. You don't want to get on the basketball with us, we whip you. You don't want to get let us on the baseball field, cues we whip you. You don't want to let us on the boardrooms, views we whip you. Or at least you give you a run for your money. You're outnumbered and you're afraid that even your women might love some of the people who say that they are Muslim. People of Capel. Fana. Nos últimos anos, mais de 30 milhões de muçulmanos atravessaram o continente para países europeus, não para visitar, mas para ficar. Quase 7 milhões deles estão na França, 5 milhões na Alemanha, 4 milhões no Reino Unido e comunidades inteiras na Bélgica, Áustria, Holanda e Suécia. O movimento foi tão intenso que em 2024 a União Europeia já tinha 7 milhões de residentes nascidos fora do bloco. Mas não para na Europa. Isso também está acontecendo no restante do Ocidente. Nos Estados Unidos, a população muçulmana já ultrapassa os 5 milhões. No Canadá, mais de 2 milhões. Na Austrália, mais de 1 milhão. Os números não aumentem. Por mais que muitos de nós sejamos a favor de um mundo com fronteiras abertas, as estatísticas mostram que há consequências reais nesse movimento. UK, right now. As migrant gangs Africanly intimidate innocent people, 70,000 stolen from people in this city. You cannot take people from the third world, stick them in the first world countries and say, and quote, okay, go ahead, quote. Violent clashes Sweden's gang war explosions linked to a gang war. O que está acontecendo não é diversidade. É uma transformação completa do Ocidente. De dentro para fora, bairros inteiros foram reconfigurados. Os costumes locais estão sendo modificados. E o que era para ser acolhimento está se tornando aos poucos um caos completo. Na Suécia, 58% dos crimes registrados estão sendo cometidos por imigrantes. Entre os crimes mais graves, 73% dos suspeitos são de origem estrangeira. Estudos independentes estimam que metade da população carcerária seja composta por muçulmanos. Em alguns presídios, esse número chega a 80%. Mas essa é só a ponta do iceberg. Porque o real problema está no vazio deixado por uma civilização que parou de se multiplicar. 9. Mathematically impossible to reverse. Where are we right now in Europe? France, 8. England, 6. Greece, 3 dead Germany, 3 dead Italy, 2 dead Spain, 1. Now, let's do a little calculation here. What is the fertility rate? The Islamic fertility rate in France, 1. French cities, 45%. É maior que a. Queda de fertilidade corrói a economia, destrói o mercado imobiliário e colapsa os sistemas públicos. E por algum motivo, a curva de declínio está se tornando exponencial em quase todos os países do Ocidente. No Brasil, saímos de 3 filhos por casal na década de 60 para apenas 6 nos dias atuais. E a pergunta mais importante talvez não seja como isso foi acontecer, mas sim quem deixou isso acontecer. Sempre que uma civilização decai,
nunca é com guerras. A coisa sempre começa por dentro. Antes de perder território, o acidente teve de perder o que eu mantinha vivo. Perdeu o propósito, perdeu a fé, a família e principalmente a esperança no futuro. É maior que sim. Você os faz viver como animais, buscando prazeres imediatos e ignorando o futuro. É maior que o processo foi lento e gradual, mas não foi um acaso. Não se engane, faz parte de um plano. Antônio Gramsci, ele foi o fundador do Partido Comunista Italiano. Ele tinha a ideia de que aquele método insurrecional e violento usado na Revolução na Rússia não ia funcionar na Europa Ocidental. A revolução tinha que ser feita por dentro. Isso é, você ocupa o Estado por meios constitucionais, meios legais, e daí você vai de lá de dentro bagunçando a coisa. Mas antes mesmo de tomar o Estado, você precisa tomar os órgãos de cultura, as escolas, jornais, etc, etc, para que antes de você anunciar que vai implantar um regime socialista, todo mundo já se socialista sem nem saber o nome. Comece corroendo o poder de compra da moeda, corrompendo o sistema financeiro. Deixe-os endividados e então modifique seus principais valores. Antônio Gramsci sabia, antes de haver uma revolução política, deve haver uma revolução cultural que enfraqueça as bases da sociedade. O controle de uma nação não se conquista com armas. Se conquista pela cultura, pelo teatro, pela música e pelas universidades. O que enfraqueceu o Ocidente não foram ameaças externas. Foi a modificação proposital e progressiva dos valores que sustentavam a civilização. É maior que família, é uma instituição opressora. Tradição é violência simbólica. É maior que religião. É manipulação. É maior que maternidade. É escravidão biológica. É maior que heteronormatividade. É construção social. É maior que controle a linguagem. E então, controle as mentes das massas. Quem controla as massas, controla o mundo. Ao longo das últimas décadas, esse controle vem sendo feito sistematicamente, transformando filmes, programas de TV, jornais, músicas e artes em verdadeiros centros de doutrinação. Basta tomar o controle dessas indústrias para introjetar com sucesso o tipo de caminho que uma sociedade inteira vai trilhar. Porque se há uma coisa que o diabo aprendeu a fazer, foi colecionar talentos. Voice from the say, behold, the dwelling of God is with men he will dwell with, and they should be his people, and God himself will be with. He will away every from there, and death shall be no more, crying pay any more, for these things past. Quer sabera, quem interessa tudo isso? Sigo o dinheiro. George and Up Democratic Party, all to impose his own global vision. Ele nunca foi eleito para nada, mas é um daqueles homens capazes de influenciar o curso de nações inteiras com influência global e bilhões na conta. George Soros fundou algo grande. A Open Society Foundations foi apresentada ao mundo como uma organização filantrópica. Com presença em mais de 120 países, ela opera bilhões de dólares em causas específicas. Há 4 décadas, Soros vem financiando milhares de ONGs, canais mediáticos e centros acadêmicos. Mas não se engane, não existe almoço grátis. Por trás de toda essa benevolência, há uma óbvia agenda de interesses. No próprio site da OSF, há uma declaração de que a missão é fortalecer as democracias ao redor do mundo. Só se esqueceram de avisar que o que entendem por democracia vai muito além da legalidade ou da ética. Na verdade, existe um tipo bem específico de entidades sendo financiadas pela Open Society. Planned Parenthood is accused of some disturbing crimes today. Anti-abortion activists released an undercover video film last year. It's official discussing how cells aborted baby parts.
Pride is celebration. Many CH girls and drag queen starting their highs all over the street is saying to the world, and quote, "We are here and you will never us back in our closet again," end quote. They tipped police cars and looted businesses in the wake of Ferguson shootings. And we just learned that George Soros, a liberal billionaire, was giving the protesters millions of dollars. So, what else do we know about him? Well, he's been funding these social justice groups since the 1990s when he first his foundation together. We had no idea that he was behind the Ferguson protest. Desde a criação da Open Society, já foram mais de 24 bilhões de dólares distribuídos para organizações privadas e movimentos alinhados a pautas progressistas globalistas. Em outras palavras, bilhões sendo direcionados para clínicas de aborto, ideologia de gênero, promoção de transição hormonal em crianças, crimes disfarçados de protestos, ataques à propriedade privada e todo tipo de militância progressista. Mas, é claro, como todo bom vilão, Soros também não age sozinho. Existe uma rede transnacional formada por bilionários, agências internacionais e tecnocratas que se reúnem em Davos todos os anos para decidir o futuro da sua vida. Forum is considered to have influence at the time it attracts considerable for the Parang ONU, Fórum Econômico Mundial, Fundação Gates. Essas são apenas algumas das instituições que não foram eleitas para nada, mas se comportam como se fossem donas do mundo. As pautas são lindas por um planeta sustentável, por mais igualdade, por justiça social. Mas quem está atento percebe o que está nas entrelinhas. O objetivo nunca foi salvar o mundo. O objetivo é controle. Querem redesenhá-lo do jeito deles, sem raízes, sem propriedade privada, sem resistência. Mas para isso precisaram passar décadas destruindo o psicológico e dissolvendo as bases da cultura ocidental para só então abrir a sociedade. É maior que... Uma vez que você conseguiu enfraquecer os por dentro, você já venceu o jogo. Agora é só derrubar a última peça do tabuleiro. SOAR. Nos últimos anos, praticamente todos os países desenvolvidos do Ocidente compartilharam algo em comum. Alemanha, França, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália, todos começaram a adotar políticas migratórias permissivas e abertas. E a maior das coincidências? Nenhuma dessas políticas começou com um movimento popular ou no parlamento. Na maioria dos casos, a pressão começou por fora, através de relatórios técnicos, recomendações internacionais e decisões administrativas. Relatórios da ONU, pareceres de agências e documentos jurídicos começaram a circular nos tribunais e ministérios, tratando a migração não mais como um assunto de soberania nacional, mas como uma questão humanitária global. É claro, eles não obrigavam ninguém, mas faziam pressão. Existe até um nome bonito para isso no direito internacional: soft law, quando não é lei, mas se sente lei. Em 2018, esse padrão se consolidou com o Pacto Global para a Migração. A partir daquele ponto, qualquer tentativa de endurecer fronteiras passou a ser enquadrada como violação de direitos humanos, discriminação cultural, ameaça à democracia. E quem estava por trás do movimento? É claro, ONGs financiadas por George Soros, Bill Gates e todo o resto de entidades globalistas ligadas a eles. E este é o ponto. As políticas migratórias que estão destruindo o Ocidente não foram erros isolados. São um resultado de um plano muito bem elaborado por organismos internacionais, fundações bilionárias e elites tecnocráticas. Nada disso é secreto. Está tudo documentado em relatórios oficiais e o resultado? Bom, o mundo ideal. Fronteiras não deveriam existir. Todos deveríamos ser livres para ir e ver, construir nossas vidas onde quisermos, sem pedir permissão
a burocratas engravatados. Mas aqui está uma dura verdade. O mundo está longe de ser ideal. Vivemos uma escalada global de conflitos geopolíticos e guerras culturais. E nesse jogo, a imigração foi instrumentalizada. É uma arma para desestabilizar estados e fragmentar sociedades. Mas a verdade é que nenhuma civilização da história sobreviveu sem território, sem identidade e, principalmente, sem valores compartilhados. A cultura não é algo opcional. E o Ocidente está descobrindo isso da pior forma possível. A situação chegou a um ponto tão insustentável que muitos europeus estão fazendo o que antes parecia impossível. Estão indo embora, saindo de suas próprias terras para buscar melhores condições em países emergentes que respeitam a propriedade privada. O Paraguai, por exemplo, já abriga mais de 156.000 imigrantes residentes, número composto não por refugiados de guerra, mas por pessoas que escolheram sair de sua terra natal em busca de um futuro melhor. Em 2024, a Direção Nacional de Imigração do Paraguai